Boa tarde, a paz de Deus para todos os irmãos e todas as irmãs que estarão acompanhando este 21º podcast aqui da Palavra Viva e Eficaz e Verdadeira, irmãos. Irmãos, chegamos ao 21º podcast desde que começamos em dezembro do ano passado. Mas faz 2 meses que nós estamos fazendo podcasts, irmãos, para o nosso canal, conforme a orientação e a conduta do Espírito Santo. E a conduta é importante saber, irmãos, que a intenção de fazer esses podcasts é para ensinar vocês mais ainda da palavra de Deus. Irmãos, os tempos são tão difíceis, né? Porque, irmão, tudo começou num pecado de Eva, né? No jardim do Éden. Ela foi seduzida pela serpente, como lá em Gênesis, capítulo da ciência da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comesses, certamente morrerias. E eles, irmãos, ouviram essa ordem, e tudo andava bem para eles. Porém, a serpente, a mais astuta de todas as serpentes, né? Ela acabava, então, através do próprio inimigo, fazendo a cabeça daquela mulher com mentira. Então, a serpente tinha dito: é verdade que Deus proibiu de vocês comerem de todas as árvores? E ela falou: de todas não, mas a da árvore do conhecimento do bem e do mal não, porque certamente morreremos. E o inimigo ele não vem para matar, roubar, destruir, irmãos? Ele não veio para matar, destruir, roubar? Glória ao teu santo nome. Que o próprio inimigo é assim, né, irmãos? É astuto, é tentador, e morreremos. E o inimigo ele não veio para matar, roubar, destruir, irmãos? Ele não veio para matar, destruir, roubar? Glória ao teu santo nome. Que o próprio inimigo é assim, né, irmãos? É astuto, é tentador, é terrível. E nós sabemos muito bem, irmãos, que tempo que nós estamos. O coronavírus, o que aconteceu em Belo Horizonte. Por acaso isso seria coincidência? Mas isso aí, irmãos, é por causa do pecado. É por causa da iniquidade. E o assunto desse podcast é relacionado ao pecado. E vocês ficam me perguntando, mas o que realmente é o pecado? Por que existe o pecado nesta terra? Por que Deus não agrada do pecado? Por que o pecado faz nós se afastar da presença de Deus? Então, irmãos, tudo começou pecado nesta terra. Por que Deus não agrada do pecado? Por que o pecado faz nós se afastar da presença de Deus? Então, irmãos, tudo começou lá, no Jardim do Éden. E nós sabemos, irmãos, a consequência desse pecado, né? Desse pecado original. A mulher, ela foi punida, dando dores para gerar filhos. Eles iriam gerar, mas com muita dor. O homem teria que comer do suor do próprio rosto. Teria que trabalhar para poder, então, comer. Nós temos visto isso, irmãos. E isso rigorosamente tem se cumprido. Só que através de Jesus Cristo, irmãos, o nosso verdadeiro e único Salvador, ele fez uma promessa que todos aqueles que crêem nele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e da lei de Deus. Nada de mais do que isso. Então a lição que vocês vão aprender nesse podcast é que o pecado, irmãos, é uma coisa que Deus não agrada. E nós somos todos pecadores se nós admitirmos nas Escrituras. Nós somos, sim, todos pecadores. Todos incapazes. Por nós mesmos a gente não conquista a salvação. Mas através do nosso Salvador Jesus Cristo, se cremos e andarmos nos preceitos de sua lei, alcançaremos a misericórdia de Deus. Então, o mal que há no mundo sempre foi considerado, irmãos, como um dos mais profundos problemas da filosofia e da teologia. A violência, a corrupção, a mentira, o ódio.
Você já chegou assim então a se perguntar e da teologia? A violência, a corrupção, a mentira, o ódio. Você já chegou assim então a se perguntar de que modo surgiu tudo isso, irmão? E por que o mundo não melhora de tal situação? Por que isso surgiu? E por que por acaso o mundo não melhora dessa situação perversa que é o pecado? Não é verdade? Então, a primeira coisa importante a se deixar claro é que não se pode considerar o nosso Senhor Todo-Poderoso Deus como autor do mal. Vale dizer isso, pois ele é santo e odeia o pecado. Tá vendo aqui? Deus, ele é santo. 3 vezes santo e odeia o pecado. Odeia a perversidade, odeia o engano. Santo, 3 vezes santo e odeia o pecado, odeia a perversidade, odeia o engano, odeia a mentira, odeia a prática do pecado. O texto básico da nossa lição, nós vamos ler aqui em 2 versões de Bíblia, né? Primeiramente eu vou ler em Romanos, capítulo 3, aqui na minha Bíblia. Então, o título, a chave desse podcast é um verso só. E vocês vão encontrar isso lá em Romanos, que é no Novo Testamento, no próprio livro de Romanos. Deixa eu achar aqui. Capítulo 3, tá? Vocês vão encontrar no capítulo 3, no verso 23. Porque eu não sou pecador, todos pecaram. Todos pecaram. Então, é como diz aqui nesse texto aqui que eu vou ler. Acho que eu vou ler todo a parte aqui que fala. Eu vou ler, tá, irmão? Prestem muita atenção do verso 9 ao 31. Eu vou ler nas 2 versões de Bíblia, tá? Primeiro eu vou ler do verso 9 ao 31 na versão ARC. E depois eu vou ler na tradução que a gente lê, daquela mais facilitada, tá bom? Vamos ler dos 2 modos. Bom, o título é: Todos os homens estão debaixo do pecado. Vamos fazer a leitura, né? Com a ajuda e a guia de Deus. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado, se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, como a língua tratam enganosamente. Peçonha dos áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos a destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada, e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. O outro subtítulo aqui: a justificação pela fé em Jesus Cristo. Continuando o verso 21. Mas agora se manifestou com a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para a propiciação da fé pelo seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus,
para a demonstração de sua justiça neste tempo presente, pelo seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Pela qual lei? As obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E é, porventura, Deus somente dos judeus, e não também dos gentios. Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé, a circuncisão é por meio da fé. A incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Agora eu vou ler na versão fácil da Escritura, se você não conseguiu entender esta leitura aqui, nesta versão de Bíblia. Da Almeida, Revista e Corrigida, tá? Agora vamos pegar aqui uma versão assim mais fácil de entender. Romanos, capítulo 3, versículo 9 em diante. Então, vamos lá em Romanos, capítulo 3, versículo 9 em diante, tá? Vamos ler aqui. Até o verso 31, tá? Vamos ler aqui. A partir do verso 9. E o capítulo é o 3. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui agora, só que na outra versão. Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação dos que não judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não judeus, estão debaixo do poder do pecado. Todo mundo. Não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho, que todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Todos mantêm engano sem parar. Da língua deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passam deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz, e não aprenderam a temer a Deus. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para que vivam debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e o fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Deus já mostrou que o meio... Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Guarde isso aí, isso aqui é a chave do nosso assunto. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de que as pessoas receberam a todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de que as pessoas receberam o perdão de seus pecados. Pela fé nele, Deus quis mostrar que ele é justo. Do passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa de seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra o que é justo. Assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos a lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé, e não por fazer o que a lei manda.
Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus é um da fé. Nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. O foco do assunto é esse verso. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então, o assunto é bem específico. Porque, irmãos, todo mal que tem no mundo é considerado como um dos mais profundos problemas de toda a filosofia ou da teologia, né? Que a pessoa aprende pela teologia, né? Então, a gente tem mal o quê de mal? Violência. Quantas pessoas morrendo por causa da violência, né, irmão? Por causa da arma de fogo, por causa das balas, né? Por causa da grande geração de violência nas lares, na rua, nos bancos, em tudo. Corrupção, político ladrão, político que rouba das pessoas para mentira. E o pessoal sabe que aqueles que praticam a mentira é porque verdadeiramente está aceitando o pecado na sua vida. Está aceitando Satanás, porque Satanás, ele é o pai da mentira. E o ódio que é um sentimento, né, que Deus não agrada, né, irmãos? Esse negócio de não semear contenda, esse negócio de não guardar ódio das pessoas, isso aí não pode ser guardado no nosso meio, a mágoa, né, irmãos? Então você já se perguntou de onde surgiu tudo isso aí? E por que o mundo não vai melhorar tal situação? Por mais que você vai vendo as terras passarem, o tempo passar, você percebe que nunca tem melhorado a situação neste mundo? Porque o homem perverteu grandemente na sua maldade. Porque o homem tem prazer do pecado, tem prazer de errar, tem prazer de ser enganado. Porque o homem perverteu grandemente na sua maldade. Porque o homem tem prazer do pecado, tem prazer de errar, tem prazer de ser enganado. Então a primeira coisa importante de deixar claro nesse assunto é que não se pode considerar Deus como autor do mal. Deus, irmãos, apesar de tudo que acontece no mundo, a intenção de Deus é única e verdadeira. Ele nunca quis nos prejudicar. Ele nunca quis a maldade de ninguém. Ele nunca quis dizer que ele é mau. Deus nunca foi mau, irmãos. Vocês têm que entender o seguinte. Ele é santo. 3 vezes santo. E ele é justo e verdadeiro. E uma coisa que ele não agrada é o pecado. Ele odeia o pecado. Ele é justo e verdadeiro. E uma coisa que ele não agrada é o pecado. Ele odeia o pecado. O pecado, como vocês sabem, nada mais é que transgressão da lei de Deus. Vamos pegar no dicionário o que é pecado? Vamos ver. Pecado é o que, irmãos? O que vocês acham que é o pecado? Vamos ver o que é pecado? Bom, vamos pegar aqui. Aqui na explicação, vamos ver. O que Deus diz sobre o pecado, irmãos? O que é o pecado? Que o pecado separa as pessoas de Deus e leva à morte. Por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada e temos muitos problemas. Aonde que é escrito isso? Gênesis capítulo 3, lá no livro do Novo Testamento, né? Lá no Velho Testamento, né? Primeiro livro da Bíblia. Capítulo 3, a partir dos versos, deixa eu ver aqui os versos. Verso 17 até o 19. E para Adão Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá que trabalhar duramente a vida inteira.
a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Que lhe dará mato e espinhos. Ela lhe dará mato, isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. É que nem do pó, né, irmãos? Tem versão que está escrito terra, tem versão que está escrito pó, mas é o mesmo significado, né? Mas para vocês entenderem que tudo começou naquela consequência daquele primeiro pecado. Mas tem um detalhe. Mas porque Deus nos ama, Ele enviou seu Filho Jesus para nos libertar do pecado e restaurar o nosso relacionamento com Ele. Você vê só? Através de seu Filho Jesus Cristo, Jesus, que veio, né, irmão? Para cumprir aquela missão dele, né? Do madeiro da cruz também. Ele veio aqui para nos libertar do pecado e restaurar o nosso relacionamento verdadeiro com Ele. Então, o que é o pecado? Qual o significado do pecado? E restaurar o nosso relacionamento verdadeiro com Ele. Então, o que é o pecado? Qual o significado do pecado? O pecado na Bíblia tem 3 grandes definições. Vamos ver? Vamos lá. Eu vou ler aqui nessa parte aqui, depois a gente vai ler no artigo, tá? Mas vamos ler. O pecado na Bíblia tem 3 definições básicas. Primeiro, não atingir o nível. As normas de Deus, elas são perfeitas. Tem um nível muito elevado. Quando não atingimos esse nível nas nossas vidas, estamos em pecado, certo? Aonde que fala isso? Romanos, capítulo 3, versículo 23, que a gente falou agora há pouco, que é a base do assunto. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Tá vendo aí, ó? Quando não seguimos as normas de Deus, ou seja, as leis de Deus, ou mudamos as leis para serem contrárias com as de Deus, nós pecamos. Onde está escrito isso? Vamos lá onde está escrito. Está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio de suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Ou seja, pervertem na lei de Deus. Pervertem, desviam das leis de Deus. Terceiro princípio, rebelião contra as normas, ou a lei, né? Isto é, quando rejeitamos as normas de Deus. Onde está escrito isso? Também está em Romanos. Só que capítulo 8, versículo. Quando rejeitamos as normas de Deus. Onde está escrito isso? Também está em Romanos. Só que capítulo 8, versículo, dessa vez, 7. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. Ou seja, estão pervertendo, né? Estão constantemente errando, deliberadamente, estão constantemente sendo rebeldes com Deus. Então, o que é o pecado? O pecado pode tanto significar as nossas ações como nossa natureza. A Bíblia diz que fazemos coisas que são pecado e que o pecado é uma parte de nós, como que uma doença crônica. Temos tendência sim a pecar. É por isso que eu falo, cada pessoa faz suas escolhas, né, irmãos? Seu livre-arbítrio. Cada pessoa que vai tomar suas decisões, como a gente disse naquele podcast, que a vida é cheia de escolhas. A escolha boa ou a escolha má que você vai fazer. Então, quais as consequências terríveis do pecado? São as seguintes, ele vai estar escrito aqui nesse artigo, mas presta atenção. Separação de Deus. Esta é a pior consequência, pode ter certeza absoluta. Deus é bom e não pode conviver com o pecado, que é mal. O afastamento do amor de Deus leva a todas as outras consequências do pecado. Segundo princípio, morte. Por causa do pecado, sofremos morte física.
porque somos imperfeitos. O que é imperfeito não dura. Onde está escrito isso? Romanos, capítulo 6. De Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todo pecado, vai ter consequência. O próprio salário do pecado, irmãos, é a sua morte espiritual. É a sua morte. É a sua consequência. A morte, irmão, vem para todos. Mas e aí? O que diz? Depois da morte, segue-se o juízo. Cada um de nós faz as nossas escolhas na vida porque quer. E pode ter certeza que nós sabemos que perfeição é só na glória de Deus. Aqui, nós somos tendentes ao pecado. E a consequência disso é a nossa morte física. Terceiro princípio, insegurança e perda de sentido. Em Deus, encontramos nossa identidade. Sem Ele, a vida deixa de fazer sentido. O que é perda de sentido? Em Deus, encontramos nossa identidade. Sem Ele, a vida deixa de fazer sentido. O que é nós sem Deus, hein, irmãos? Nada. O que é nós sem Cristo? Nada. Sem Cristo, a gente não caminha, a gente não anda, a gente não convive, a gente não faz aquilo que é certo. A gente não vai andar na presença de Deus jamais. Então, aí você tinha insegurança e a perda de sentido. Então, de Deus você se afasta. Você não tem identidade com Deus. Porque a sua própria vida vai deixar de fazer sentido. Quarta coisa. Quarto item aqui. Escravidão ao diabo. Tudo que está longe de Deus pertence ao diabo. Tornamos-nos escravos dele quando pecamos. Toda vez que você tem que guardar isso aqui na tua cabeça. Toda vez que a gente peca, nós somos escravos do diabo. Sabiam, irmãos? No verso, que é da específico aqui, 8. Olha o que Deus fala aqui, ó. Quem continua pecando pertence ao diabo. Faz parte de Satanás. Porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Não é? Então todo mundo que continua pecando nos seus direitos, no seu pecado, peca desde, pertence basicamente ao diabo. Agora, porque o próprio diabo, irmãos, ele peca, mente, engana desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio através na terra para isto, para destruir o que o diabo tem feito na nossa vida. E por último, o item aqui, problemas com outros na nossa vida. E por último, o item aqui, problemas com outras pessoas. O pecado muitas vezes prejudica as pessoas à nossa volta e estraga relacionamentos. Mas a Bíblia também está escrito: bem-aventurado o varão que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não é verdade? Então a gente não deve ouvir o conselho do ímpio. Realmente, aquele que quer te prejudicar, saia dele. Glória ao teu santo nome. E pode ter certeza que o nome de Deus vai ser glorificado. Agora uma recomendação aqui, mas no final eu leio, tá? Vamos voltar para o artigo. Então, a própria Bíblia, isto é, a transgressão da própria lei de Deus. Na própria Bíblia, o ser humano aparece como transgressor por natureza. O próprio ser humano já é transgressor por natureza. E surge naturalmente a questão: como ele adquiriu essa natureza? Como que o pecado se originou? Como que ele aconteceu de uma forma geral? Agora nós vamos ler o item 1 aqui do artigo principal, que tem o seguinte título: o início do pecado. Aonde que ele surgiu? E um dos itens que fala aqui no item A é no mundo angelical. Onde que fala isso? Segundo Pedro,
Vamos lá, 2 Pedro, tem Bíblia aqui, ó. Capítulo 2, versículo 4. Pois Deus não deixou... Tem Bíblia aqui, ó. Capítulo 2, versículo 4. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Você vê só? Está na Bíblia. Então, o próprio início do pecado na raça humana se acha nos primeiros capítulos de Gênesis, como fala. Mas fica claro que o pecado veio antes disso ainda, no mundo angelical. Deus criou um grande número de anjos, irmãos, e todos eles eram bons, né? Mas, sob a liderança do anjo Satanás, que é o Lúcifer, sei lá, ou o nome que vocês preferirem, muitos deles se rebelaram contra Deus e não guardaram seu estado de bondade. Que Deus queria ser isso, queria ser aquilo. É verdade, irmãos. A própria Escritura fala, lá em Apocalipse, que originalmente o próprio diabo já foi um anjo de Deus. E através da sua mentira, através da sua persuasão, ele foi convencendo os outros anjos a pecar. Foram então se rebelando contra o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. E eles assim não guardaram seu estado de bondade original. Então, a própria Bíblia não diz precisamente a ocasião que foi desta queda. A Bíblia não fala quando foi precisamente a ocasião que aconteceu esta queda. Mas ela afirma claramente que o diabo é assassino desde o princípio. Ele não veio para matar, né? Não vem somente... Ele é como ladrão, né? Ele vem somente desde o princípio. Ele não veio para matar, né? Não vem somente... Ele é como ladrão, né? Ele vem somente para roubar, matar e destruir. Também não menciona o número exato, vai dizer isso. Embora alguns teólogos acreditem que os anjos maus somem um terço total existente dos céus, tá? Mas a Bíblia, ela afirma claramente que o diabo é assassino desde o princípio. Então, é importante salientar que não foi Deus que os criou nesse estado de maldade, vale dizer isso. Porém, eles mesmos é que desviaram do bem, que nem nós aqui na terra. Irmãos, quando a gente aceita Deus, quando a gente aceita Jesus, é verdade, na nossa vida, a gente está andando nos caminhos da presença de Deus. É verdade? Só que as pessoas que fazem suas escolhas, todos os anjos lá, e o próprio anjo Satanás, que era Lúcifer, ou seja, o que for, outro nome, não importa, eles acabaram se rebelando contra Deus. E eles não guardaram sequer o seu estado de bondade original. Então, o diabo, ele já é ruim desde o começo. Só que nunca a Bíblia tem mencionado o número exato disso aí, quando ele desviou. Então, os teólogos vão acreditar em qualquer teoria, né? Vão acreditar na teoria da Terra plana, vão acreditar na teoria de guarda-vela, vão acreditar na teoria, né, de outras vidas nos planetas, etc. Sempre vão acreditar em coisas que não agradam a Deus. Então, Deus nunca os criou para esse estado de maldade, porque eles mesmos se desviaram do bem, não é verdade? Por isso que o inimigo, ele vem se quer desviaram do bem, não é verdade? Por isso que o inimigo, ele vem se quer somente para roubar, destruir e matar, né? Então a gente sabe que tudo, né, está caminhando para o maligno. E na grande tribulação, isso não será diferente. Quantos que vão ouvir a boca? Quantos que vão acreditar no anticristo? Quantos que vão aceitar a marca? Né? Quantos que vão negar a Deus? Isso vai voltar a acontecer. O próprio item B já fala que o início do pecado também se originou na própria raça humana. Onde está escrito isso? Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 7. Vamos ver?
Vamos ler. Presta atenção. A cobra, mas vamos dizer a cobra. A cobra é o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: a mentira, né, irmãos? Vocês não morrerão coisa alguma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu quando soprava o vento. Vocês veem só? Como que a serpente é astuta? Quando soprava o vento. Vocês veem só? Como que a serpente é astuta? A mulher viu que a árvore era bonita e as suas folhas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e a comeu. E deu ao seu marido, e ele também comeu. E num dado momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Você vê só? Vocês vê só isso aí? Mas Deus deixa bem claro aqui nesse item. O homem não foi sempre pecador. Não foi sempre pecador. Ele foi criado santo, tendo uma origem elevada, para o qual foi criado. É isso que aprendemos da palavra hebraica atá e da palavra grega amartia, que em português se traduzem pecado, que significam errar o alvo. Jó capítulo 34, verso 10. Jó, capítulo 34, verso 10. Agora vocês que têm juízo, me escutem. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria uma injustiça? Isaías capítulo 6, versículo 3. Cuidado! O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vai tirar Isaías capítulo 6, versículo 3. Cuidado! O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vai tirar de Jerusalém e de Judá todo o sustento e todo o mantimento. Não haverá nem comida, nem água. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. O Senhor é a nossa rocha. Ele é perfeito e justo em tudo que faz. Ele é fiel e correto e julga com justiça e honestidade. Salmos 4. Versículo 4. O Senhor examina os que obedecem, e também aqueles que são maus, com todo o coração. Ele detesta os que gostam de praticar violências. Zacarias capítulo 8. Vocês veem só, né, irmãos? Zacarias capítulo 8, verso 7. Vou salvar o meu povo, eu os tirarei,
dos países do leste e do oeste, para onde foram levados como prisioneiros. O pecado de Satanás foi o orgulho de desejar ser como Deus em poder, para onde foram levados como prisioneiros. O pecado de Satanás foi o orgulho de desejar ser como Deus em poder e autoridade. A Bíblia fala muito pouco sobre o pecado que ocasionou a queda dos anjos. Porém, quando Paulo escreve a Timóteo que nenhum neófito novo na fé fosse designado pastor, o motivo era que o neófito não se orgulhasse e estivesse à mesma condenação do diabo. 1 Timóteo capítulo 3, verso 6. O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo de se for. Ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. Judas capítulo 6. Lembre dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas. Lá debaixo da escuridão, onde Deus os está aguardando para aquele grande dia em que serão condenados. Então, vamos continuar aqui o assunto. João capítulo 8, verso 44. Então, vamos continuar aqui o assunto. João capítulo 8, verso 44. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai que vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassinado e nunca esteve ao lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e é pai de todas as mentiras. 1 João capítulo 3, verso 8. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Então, colocados por Deus no jardim do Éden, os nossos primeiros pais poderiam permanecer no estado de inocência em que foram criados. Mas, submetidos à prova, não resistiram à tentação e pecaram contra o Senhor. Analisando a narrativa da queda em Gênesis 3, observamos que, embora a intenção de Satanás fosse levar o chefe da aliança a cair, que é Adão, ele começou por Eva, provavelmente porque, primeiro, ela não exercia a chefia da aliança, portanto não teria o mesmo senso de responsabilidade. 2. Ela não recebeu diretamente a ordem de Deus, mas apenas indiretamente. Ela não recebia a chefia da aliança e, portanto, não teria o mesmo senso de responsabilidade. Segundo, ela não recebeu diretamente a ordem de Deus, mas apenas indiretamente, o que faria mais suscetível de ceder à argumentação e duvidar. 3. Ela seria o instrumento mais eficiente para alcançar o coração de Adão. Satanás põe em questão de boas intenções de Deus e insinua que a sua ordem era uma violação da liberdade dos direitos do homem. Ele também coloca o sentimento de orgulho e descrença, negando que a desobediência resultaria na morte.
e dando a entender que Deus desobedecendo a Deus, desobedecendo a Deus. Olha aí, ó. Satanás põe em questão as boas intenções de Deus e insinua que a sua ordem era uma violação da liberdade dos direitos dos homens. Ele também coloca o sentimento de orgulho e descrença, negando que a desobediência resultaria na morte ou dando a entender que Deus teria um novo objetivo agora, em manter o homem Então, ele também coloca o sentimento de orgulho e descrença, negando que a desobediência resultaria na morte e dando a entender que ele também coloca o sentimento de orgulho e descrença, negando que a desobediência resultaria na morte e dando a entender que Deus teria um objetivo egoísta em manter o homem na sua sujeição. Desobedecendo a Deus, homem e mulher caíram no estado de santidade para o estado de pecado e miséria, que nem no pecado original, né, irmãos? Segundo item que nós vamos discutir, a realidade do pecado. Uma dessas realidades do pecado está no item A, que a gente vai falar aqui. A própria definição do pecado. O breve catecismo define o pecado da seguinte forma: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei. Deus criou que o que contamina Então, como estamos falando aqui claramente desse assunto do pecado, vale dizer o seguinte, irmãos, que a realidade do pecado é verdadeira. E essa perversidade, irmãos, não agrada a Deus, tá certo? Glórias a Deus. Então nós temos uma definição clara sobre o pecado, que pecado é qualquer falta de conformidade com a própria lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Tudo que você faz que é fora da lei de Deus, em questão de transgredir das coisas espirituais de Deus e também daquilo que edifica o Espírito Santo verdadeiramente, tudo que você faz contrário das Escrituras, em desobediência de qualquer conformidade da lei de Deus, é transgredir lei. Sendo assim, é pecado. Tá? É toda conformidade com as Escrituras, em desobediência de qualquer conformidade da lei de Deus, é transgredir lei. Sendo assim, é pecado. Tá? É toda conformidade com a lei, não com a lei de Deus, né? Pelo mundo, com qualquer transgressão da lei, ou seja, qualquer perversidade, qualquer coisa que é contrária às Escrituras é chamada de pecado. Então, o pecado, ele não se manifesta apenas em atos. Essa falta de conformidade com a lei de Deus, ela vai se manifestar também pela disposição e pelo estado da pessoa em si. Ela pode ocorrer não apenas na própria ação,
mas também no nosso pensamento. Então, irmãos, toma muito cuidado. Tem muitos pecados, irmão, que só de você pensar, você já peca. Glória ao teu santo nome. Só de você guardar ira, você já peca. Glória a atos. Então vai mostrar que o pecado tem raízes profundas no coração humano. Então, irmãos, é como fala, irmão. Cristo disse que o que contamina o homem é aquilo que procede do teu coração. É que nem o olhar que você observa da pessoa. Se os olhos, que nem os olhos altivos, por exemplo, que é uma coisa que Deus desagrada totalmente. As pessoas com os olhos altivos, aquelas que têm olhas, coisas que pervertem a tua alma. E aquelas coisas corrompidas, né? Aqueles pecados, aquelas heresias, aquelas mentiras, aquelas calúnias, tudo aquilo que você aprende vendo pornografia, vendo tudo aquilo que não agrada a Deus, né? Todos os pecados, né? Você vai contaminando daquilo que vai proceder do teu coração. Então, irmãos, o próprio Jesus Cristo, ele ensinou claramente que julga o pecado ainda no coração do homem, antes mesmo de exteriorizar-se em atos. Então, primeiro vem o desejo, vem o anseio, né, irmãos? Dentro do nosso coração. E vocês sabem que o homem é tendente a pecar. Todos nós somos tendentes ao pecado. E a gente, irmãos, antes de exteriorizar-se em atos, ou seja, antes de colocar isso na ação, o próprio pecado vai ter raízes profundas do próprio coração humano. É que nem fala, um abismo chamando outro abismo. Uma perversidade de cá chamando outra perversidade de lá. É que nem sua veste, que é branca. Aí você vai manchando uma manchinha na tua roupa. Depois vai manchando outra. E vai manchando. E aquela mancha vai crescendo. Aquela mancha vai crescendo. Até que a roupa, aquela branca, vire completamente preta ou amarronzada. Então, isso quer dizer, a definição. Aquela mancha vai crescendo. Até que a roupa, aquela branca, vire completamente preta ou amarronzada. Então, isso quer dizer, a definição propriamente dita do pecado. Tá bom? Como a gente disse aí no começo da live. Do podcast. De toda a definição do pecado, como dissemos nesse artigo aqui. Tá? Vamos para o item B. O item B é o princípio essencial do pecado. O próprio pecado, em qualquer das suas múltiplas manifestações, tem a sua raiz no egoísmo humano. O homem peca porque deseja fazer sua própria vontade. Isso é fácil de entender, irmãos. Ao invés de fazer a vontade de Deus. Quando comete o mal, tem em vista unicamente a satisfação de um capricho, de uma ambição, de um desejo seu, ao invés de fazer a vontade de Deus. Quando comete o mal, tem em vista unicamente a satisfação de um capricho, de uma ambição, de um desejo seu. Está, afinal, pensando apenas em si mesmo, esquecendo-se de Deus e das necessidades e direitos de seus semelhantes. Nesta explicação, o próprio pecado, irmãos, ele pode ser de qualquer múltipla manifestações, tá? A própria raiz do egoísmo humano. É a própria raiz do egoísmo humano. O humano, né, o homem, ele é muito egoísta, não é verdade? Porque o próprio homem, ele peca, porque ele deseja fazer sua própria vontade, ao invés de verdadeiramente fazer a vontade de Deus. Então eles pervertem da lei de Deus. Eles não aceitam seguir a lei da palavra de Deus. Eles não aceitam saber que aquilo não pode. Quando ele deseja pecar na pornografia, na idolatria, não é? Na prostituição, na fornicação, etc. E outros mais pecados. Caluniadores, blasfemadores, mentira, engano, etc. Então ele tem vontade de satisfazer o seu próprio desejo, ao invés de propriamente dito estar fazendo verdadeiramente a vontade de Deus. Então, quando ele está cometendo esse mal, tendo em vista, né, unicamente a satisfação de seu próprio capricho, de uma ambição, né, de um desejo seu, de uma perversão sua, está afinal pensando apenas em si próprio. Na verdade, ele pensa só em si próprio.
essas pessoas, esquecendo-se do próprio Deus e das próprias necessidades e dos direitos de seus semelhantes. Irmãos. Vocês vêem só? Mateus capítulo 15, verso 19. Porque é do coração, olha aí, que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. É do próprio coração que vêm os maus pensamentos, irmãos. É assim que vem os desejos de crimes de morte, o desejo de adultério, os desejos das imoralidades sexuais, os desejos dos roubos, os desejos das mentiras, os desejos das calúnias. Mateus capítulo 5, verso 22 e 28. Mas eu lhe digo que qualquer um que ficar com raiva de seu irmão será julgado. Quem disser a seu irmão, você não vale nada. Verso 22 e 28. Mas eu lhe digo que qualquer um que ficar com raiva de seu irmão será julgado. Quem disser a seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo para ir para o fogo do inferno. Verso 28. Mas eu lhe digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério em seu coração. Tá vendo aí, Essa é a resposta deste princípio. Porque a própria intenção vem da onde? Do próprio coração. O próprio coração do homem procura satisfazer a sua própria vontade, ignorando verdadeiramente a vontade de Deus. Do próprio coração. O próprio coração do homem procura satisfazer a sua própria vontade, ignorando verdadeiramente a vontade de Deus. Né? Então ele tem prazer de fazer maldade. Ele tem prazer de fazer coisas que não agradam a Deus. Porque o próprio coração é que vai colocando expressamente aqueles desejos. Não é verdade? Que não agrada sequer ao próprio Pai. Então, este é o princípio essencial do pecado. O próprio homem peca para satisfazer a sua própria vontade e não a de Deus. Item C, do item 2. A universalidade do pecado. Um provérbio chinês diz o seguinte: não há senão dois homens bons. Um já morreu e o outro que, juntamente com seu progresso espiritual, existem más disposições dentro deles, que se não revelam em atos, é devido à graça divina. A Bíblia ensina que todos pecaram. Todos, sem exceção, todo mundo pecou. Todo membro da raça humana, sem exceção, possui uma natureza corrupta, que é a própria fonte do pecado atual, sendo ela a mesma pecado também. O pecado existe nas crianças, antes mesmo delas adquirirem a consciência moral. Temos ainda muitos textos bíblicos que ensinam sobre a universalidade do pecado. Então, eu deixo bem claro aqui nesse item. Não tem aqui uma parte bíblica que fala nesse artigo, mas, irmãos, é como fala, todas as pessoas, toda a raça humana, sem exceção, todos os séculos, e toda a história, com exceção de Jesus que não pecou, todos somos pecadores. Todos somos membros da raça humana, sem exceção. Todos nós possuímos uma natureza corrupta, que é a própria fonte do pecado atual. Sendo ela a mesma pecado também. Todos nós temos uma natureza corruptiva. Todas têm. Até pecado existe nas crianças. Se nós pensar hoje em dia, embora a criança, quando nasce com uma certa inocência, com o passar do tempo, ela vai naturalmente se corrompendo. Por quê? Faz parte da natureza humana.
né? Uma hora ou outra, vai sim a pessoa passar a pecar. Então até as crianças existe o pecado, porque elas antes mesmo de adquirirem a própria consciência moral, sim a pessoa passar a pecar. Então até as crianças existe o pecado, porque elas antes mesmo de adquirirem a própria consciência moral, né, elas acabam também pecando. Mesmo que às vezes não percebem o que estão fazendo. Mas a partir do momento que a criança sabe o certo e o errado, a partir daí é ela e Deus. A partir daí é ela que tem que aprender a andar nos caminhos de Deus. Glória ao teu santo nome. Como disse que naquele dia, Deus não vai ter culpados por inocentes naquele dia. Glórias a Deus. Todo ser humano é de natureza corrupta. Se você falar para você que você nunca pecou, você está mentindo, você está enganando. E os mentirosos não herdarão a coroa da vida eterna. Tá bom? Vamos pro item D. Nunca pecou, você está mentindo, você está enganando. E os mentirosos não herdarão a coroa da vida eterna. Tá bom? Vamos pro item D. O item D, da segundo item, é os efeitos do pecado de Adão entre si e a sua posteridade. O pecado de Adão acarretou consequências fatais, não só sobre si, mas também sobre todos os seus descendentes, todos nós, irmãos, todos nós, até os de hoje. Do próprio fato é que entendemos que o termo pecado original, que é a própria participação comum do pecado da raça, de que Deus nos acusa, em virtude de nos descendermos de Adão, seu primeiro pai e a própria cabeça. Então, quais são as consequências do pecado? São as seguintes. Primeira consequência, foi criado, certo? Então, o próprio pecado se espalhou pelo homem como um todo, não ficando sem nenhuma parte ser tocada da sua natureza corrupta, mas também contaminando todos os poderes e todas as faculdades do corpo e da sua alma, tanto do corpo quanto da alma, quanto da carne quanto da alma, distorcendo a imagem do próprio Deus, o qual foi criado. Perda de comunhão com Deus, morte espiritual. O homem rompeu a verdadeira fonte da vida e bem-aventurança. E o próprio resultado foi uma condição de morte espiritual. Ele corrompeu a própria fonte da vida, a própria bem-aventurança. E o resultado de tudo isso foi que a condição foi de morte espiritual. E o último, a consciência de corrupção e culpa revelou no próprio homem e na própria mulher o sentido de vergonha, de forma que se esforçaram para cobrir a nudez. Então nós estamos todos corruptíveis e todos temos culpa. Mas, através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, teremos a vida eterna, se nós se arrependemos e formos fiéis até o fim da nossa jornada. Então, essas são as consequências dos pecados de Adão e a sua posteridade dos efeitos. E isso serve como na nossa vida, no nosso dia a dia. Vamos umas outras passagens aqui. Ó. Vamos para o Salmo 51, verso 5. De fato, tenho sido mal desde que nasci. Vamos para o Salmo 51, verso 5. De fato, tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Tá vendo? Desde que você nasce. Glória ao teu santo nome. 1 Reis, capítulo 8, versículo 46. 1 Reis, capítulo 8, versículo 46. Quando eles pecaram contra ti, e não há ninguém que não peque,
e na tua ira deixareis que os inimigos deles os derrotem e os levem prisioneiros para alguma terra inimiga, longe ou perto daqui. Glória a teu santo nome, Senhor. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. No mundo, não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. Todo mundo erra, viu, irmão? Todo mundo peca, todo mundo tem problemas, todo mundo. Ele está falando na palavra. Não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erra. Uma hora nós erramos, né, irmão? Sempre, porque nós somos imperfeitos. E só lá na glória que vamos ser perfeitos. Salmo 143, versículo 2. Não julgues a mim, este teu servo, pois ninguém é inocente diante de ti. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Tá vendo aí? 64, verso 6. Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas, e os nossos pecados como uma ventania que carregam para longe. Todos nós somos impuros. Romanos, capítulo 3, versículo 10. Como dizem as Escrituras, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Versículo 12. Todos se façam o que é certo. Versículo 12. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Verso 19. Não sabemos que tudo que a lei diz é dito para que os que vivam debaixo da lei? Isto a fim de que todos parem de justificar, e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Verso 20. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Está vendo? Capítulo 5, verso 19. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e esta é a vida eterna. Efésios capítulo 2, verso 3. De fato, todos nós éramos como eles, e vivíamos de acordo com a nossa... De fato, todos nós éramos como eles, e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Romanos capítulo 5, verso 19. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem,
assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Vendo aí? Quem que era desobediente? Um homem só da desobediência. Era Adão. Quem que nós estamos sendo aceitos por causa da obediência de um só homem? Jesus Cristo, irmãos. Então alguém poderia argumentar que não, como de fato viera. A própria Bíblia afirma que o homem é responsável pelo seu pecado. E a nossa consciência também. Quando pecamos, nos diz que nós que somos culpados. A teologia reformada ele ensina que a doutrina bíblica da graça comum, que explica como Deus abençoa as pessoas más. Mateus capítulo 5, onde está escrito isso? Mateus capítulo 5, versículo 45. Para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus. Tá vendo? E dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. E como pessoas más fazem coisas boas. Não seria um ser humano, mas um demônio, totalmente incapaz de fazer o bem. A vida social, propriamente dita, seria até impossível. Gênesis capítulo 6, verso 5. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas. As próprias pessoas que pensavam em fazer coisa errada, irmãos. Salmo 14, verso 3. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há ninguém que faça o bem, não há nem mesmo uma só pessoa. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 5. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 5. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles. Vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a receber o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida, que temos em união com Cristo, pela graça de Deus, tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida, que temos em união com Cristo, pela graça de Deus, vocês são salvos. É Jesus que nos salva, irmãos. E a última consequência aqui é a morte física. Depois do pecado, o ser humano foi condenado a voltar ao pó do qual fora tomado. A própria morte física, a própria morte da carne. Porque acabou a morte, segue-se o juízo. Viveu a vida. O homem é destinado a viver uma única vez. Depois da morte, segue-se o juízo. Vamos agora para o item 3. A punição do pecado. Irmãos, todos os pecados, irmãos, se você não se arrepende verdadeiramente da sua prática pecaminosa, tem de muita importância na explicação do pecado. Tudo que você perverte no pecado, né, um dia vai ter as consequências. É que nem aquele que planta boa semente ou daquele que planta espinho. Ele vai colher o que plantou, né? Então vai ter a punição do pecado. Então vamos falar aqui, irmão, que o pecado é uma coisa muito séria. E isto é levado a sério por próprio Deus, irmãos. Embora os homens muitas vezes o tratem ligeiramente.
O pecado, irmão, não é somente uma transgressão da lei de Deus, vale dizer isso. Mas é também um ataque do grande legislador, uma revolta contra Deus. É uma infração da inviolável justiça de Deus, que é o fundamento do seu trono, uma afronta à imaculada santidade de Deus, que requer que se agrada de jeito nenhum de nós estarmos pecando deliberadamente. Deus não se agrada de um homem viver constantemente no pecado, transgredindo da lei de Deus. Deus leva isso muito a sério e vai ter punição para Deus os pecados. Que se você não arrepender, não pedir perdão e não andar na palavra de Deus, vai ter consequência o seu pecado um dia. Então, em vista disso, é simplesmente natural que Deus visite o pecado com punição. Além de vindicar a retidão e a justiça divina, o que é vindicar? Vamos ver no dicionário o que é vindicar? O que é vindicar? Vamos ver o que é vindicar. Vamos ver no dicionário, né? Eu esqueço as palavras difíceis. O que é vindicar, irmãos? O que vocês acham que é vindicar? Vamos ver no dicionário. Eu esqueço as palavras difíceis. O que é vindicar, irmãos? O que vocês acham que é vindicar? Vamos ver no dicionário? Vindicar, irmãos, olha aqui, ó, reclamar, exigir a restituição de, recuperar, reclamar legalmente, exigir o reconhecimento. Vocês entendem? Reclamar legalmente a retidão e a justiça divina, irmãos. Deus se utiliza da punição para reformar o pecador e dissuadir o homem do pecado. Dissuadir é o que, irmãos? Vamos ver. Ou de intenção. Fazer com que essa pessoa mude de ideia e desista de uma decisão anteriormente tomada. O padre dissuadiu de entrar para o seminário. Então, Deus quer fazer com que a pessoa mude de ideia e desista daquela decisão que ela tomou, irmãos. Glória ao teu santo nome. Que ele quer que a pessoa conhece, tire o homem do pecado, mude a ideia dele, reformar o pecador, né? E mudar a ideia do homem, de tirar ele do pecado. A punição, irmão, leva o pecador a refletir, a olhar retrospectivamente e a confessar com o coração contrito os pecados passados. Contrito, irmãos. Além dos castigos efetivos que já foram abordados acima, o pecado lançou o ser humano em uma vida de misérias e sofrimentos, produzindo distúrbios em todos os aspectos da vida do homem. A vida física do ser humano tornou-se presa a fraquezas e doenças, tá vendo aí? Que resultam em desconfortos e muitas vezes em penosas agonias. A vida mental ficou sujeita a perturbações angustiantes, que muitas vezes privam a pessoa da alegria de viver. A própria alma é um campo de batalha e de desejos e paixões conflitantes. Mas a Bíblia nos ensina que também toda a criação ficou sujeita a essa corrupção. Muitas vezes, forças destruidoras são liberadas, causando terremotos, ciclones. Olha aí onde entra o terremoto, ciclones, tornados, erupções vulcânicas e inundações, e trazem apenas a própria miséria. Terremotos, ciclones. Olha aí onde entra o terremoto, ciclones, tornados, erupções vulcânicas e inundações, e trazem apenas a própria miséria humana. As calamidades são, de uma maneira geral, parte da penalidade do pecado. Vocês sabiam disso? Irmãos, eu vou dizer aqui para vocês claramente que uma das consequências do pecado é as enfermidades. Eu estou doente.
Ah, eu estou internado no hospital. Irmãos, é consequência muitas das vezes de seu próprio pecado. É que nem o caso de Davi. Irmão, Davi, ele fez o pecado, por exemplo, do adultério com Betseba. E ele teve a consequência do pecado dele. Deus perdoou verdadeiramente do pecado, mas teve consequências de seu pecado. Adultério com Betseba. E ele teve a consequência do pecado dele. Deus perdoou verdadeiramente do pecado, mas teve consequências de seu pecado cometido. O que aconteceu? Os próprios filhos, irmãos, fizeram parte, da consequência de sua prática pecaminosa. Ele perdoou, mas veio as consequências. Então, irmãos, não vem falar para mim que você ficar enfermo é coisa normal. Isso aí faz parte da consequência do seu pecado. As próprias fraquezas, as próprias doenças que vêm na vida física do ser humano, na vida física, ela é consequência de pecados. Vida mental, perturbações angustiantes, a própria depressão, que a gente vai falar num assunto específico de um outro podcast, não sei quando a gente vai falar, Mas isso é importante você saber, ensina que toda a criação está sujeita à corrupção, irmãos. As forças destruidoras são as forças da natureza, irmãos. Que são terremotos. Quantos terremotos não está tendo ultimamente? Quantos ciclones? Quantos tornados? Quantas erupções vulcânicas? Quantas inundações? Vocês não pensou o que aconteceu em BH esses dias? Belo Horizonte? Vocês viram a notícia? Você viu o que Deus fez, irmãos, com a chuva lá naquela cidade? Você viu quantas vidas ceifadas? Por quê? É parte da penalidade do pecado deles, irmãos. A cidade estava imunda. A cidade estava impura. Não é todos não, vai dizer isso. Mas o pessoal perverteu na sua maldade. E Deus mandou uma força através de uma chuva. Uma grande inundação como parte da penalidade do pecado deles. Então devemos ter ou países com calamidades medonhas. Antes é de admirar que não visite mais vezes em sua ira e seu severo desprazer pelo pecado. Irmãos, tudo que aconteceu, vocês observaram notícias, seja Brumadinho, um monte de gente morreu no passado, seja o que aconteceu na Austrália, aquelas chamas, aquele fogo, irmãos, por causa do calor, aqueles terremotos severos que aconteceu esses dias, que eu vi numa notícia, em Porto Rico, etc. Irmãos, tudo isso nesse dia 2 de fevereiro de 2020, o horário que eu estou gravando agora, 3h27 da tarde desse dia de domingo. Nós estamos aqui falando, irmãos, claramente, que isso de 2020, o horário que eu estou gravando agora, 3h27 da tarde desse dia de domingo. Nós estamos aqui falando, irmãos, claramente, que essas destruições da natureza fazem parte da penalidade do pecado da geração, irmãos. Glória ao teu santo nome. Então, nessa responsabilidade coletiva de cada cidade, então Deus sempre tem motivos suficientes de visitar cidades, regiões ou países com calamidades medonhas. Uma hora ele vem com seu juízo. E ele sempre manda chuva. Ele sempre manda terremoto. Ele manda tornado, ciclone, tsunami, que for. Porque o homem perverteu na maldade. O homem tem prazer do pecado. O homem cresceu, se corrompeu. E hoje em dia, está aí o que está acontecendo no mundo. É maldade. O homem tem prazer do pecado. O homem cresceu, se corrompeu. E hoje em dia, está aí o que está acontecendo no mundo. Então, irmão, pecado, irmãos, faz parte dessa questão também da força destruidora da própria natureza, irmãos. Vocês imaginem, então, quando Deus tirar o sal da terra e a luz do mundo. E o povo que ficar para trás. Onde está aquele povo barulhento? O que vai acontecer na terra
nunca aconteceu desde a geração deste mundo. A partir daquele momento. Vocês imaginam o que vai ser a grande tribulação? Vocês fazem ideia do que o anticristo vai aprontar aqui na terra? De como que vai convencer as pessoas? Então, é como fala, serão piores tempos da terra. Se já está de mal hoje, está ruim, vai ficar pior ainda. Tudo por causa do pecado. Serão históricas, de proporções nunca vistas desde a fundação deste mundo. Ele está irado com essa geração corrompida por causa do pecado, transgredindo na lei de Deus e, consequentemente, a natureza está vindo cobrar a sua parte através da penalidade do pecado. A gente tem que ter em mente que há uma responsabilidade coletiva e que tem motivo suficiente de Deus visitar aquelas cidades. Glórias a Deus. Mas a pior culminância, porque Deus não tem prazer no pecado não, irmãos. Ele não agrada da sua prática pecaminosa, seja o que ela for. Lembra que Deus destruiu 5 cidades. Sodoma e Gomorra foram destruídas por quê? Por causa da imoralidade sexual, por causa da perversidade sexual praticada naquelas cidades. Naquela nojeira, tinha homem com homem, mulher com mulher. Então, não duvidem do que Deus é capaz de fazer na grande tribulação. Não duvidem do que Deus vai fazer com a terra, no juízo das trombetas, na ira dele nas taças. Pode ter certeza que a coisa vai ser terrível. E Deus não tem prazer do pecado. Glória ao teu santo nome, Senhor. Então, irmãos, a pior culminância e consumação da punição do pecado é a realidade da morte espiritual. É quando o peso total da ira de Deus desce sobre os condenados. E isso significa morte no sentido mais terrível da palavra. Há angústias conscientes e sofrimentos físicos nessa morte, que a Bíblia define como inferno. Vocês sabem, né, irmãos? Há angústias conscientes e sofrimentos físicos nessa morte, que a Bíblia define como inferno. Vocês sabem, né, irmãos? Há angústias conscientes, porque eles sabem que fizeram coisa errada. As almas que estão no inferno, elas sabem do que aprontou. E elas estão lá, sofrendo, e sofrendo cada vez mais. Sofrimentos físicos daquela morte, porque estão lá no inferno. Mas os que são de Deus estão no seio de Abraão. E a palavra fala que é permitido que o homem viva uma única vez. Depois da morte, segue-se o juízo. E aonde você vai esperar? Você vai esperar lá no seio de Abraão? Lá no paraíso? Glórias a Deus. Ou você vai esperar lá no inferno? Glória ao santo nome. Você vai esperar lá no seio de Abraão? Lá no paraíso? Glórias a Deus. Ou você vai esperar lá no inferno? Glória ao santo nome. É como eu disse, a vida é cheia de escolhas. E todo pecado terá uma punição severa da parte de Deus. Deus não tem prazer no pecado, mas aquele que estiver arrependido de seus pecados, procura se endireitar, procura se justificar, procura andar nos caminhos de Deus, procura, seja verdadeiro, porque tem assim sido Deus a nossa vida, em espírito e em verdade. Então agora, nós vamos então encerrar esse assunto, para nós explicarmos aqui a conclusão desse assunto. Terrível tem a duração de toda a nossa vida aqui na Terra. E também tem tréguas. Alguém disse acertadamente que a melhor medida da profundeza de qualquer doutrina religiosa é dada pela concepção que faz do pecado de sua cura. Então, o próprio cristão tem que ter uma ideia muito clara desse pecado. Então,
vale dizer o seguinte, nesse final aqui desse assunto. O cristão tem que ter uma ideia muito clara do pecado. Ele tem que conhecer, porque ele é chamado, irmãos, para combater e vencer o pecado. A própria luta é terrível de uma forma geral, mas vocês sabem disso, né, irmãos? E tem a duração em toda a nossa vida aqui na Terra. Faz parte as lutas, as provas, né, irmãos? Isso faz parte. Mas as vitórias um dia virão, na eternidade. E vocês sabem que também não tem trete e é chamado, então, para sempre combater e vencer o pecado. Então ele diz assim também sem tréguas. Alguém disse acertadamente que a melhor medida da profundeza da qualquer doutrina religiosa é dada pela própria concepção que ela faz do pecado e a sua total cura. Vamos agora aos versos bíblicos que fará nesta conclusão para encerrar esse assunto. Vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Terás que trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Ou seja, pó. Tem Bíblias que fala pó, tem Bíblias que fala terra. Então, Deus falou a consequência desse pecado. Mas um dia você vai voltar para ele. Romanos capítulo 6. Ó, tem Bíblias que fala pó, tem Bíblias que fala terra. Então, Deus falou a consequência desse pecado. Mas um dia você vai voltar para ele. Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vocês sabem que todo o salário do pecado é a morte, mas a vida, que é o presente gratuito de Deus, é a própria vida eterna, que temos através da união de Cristo Jesus como nosso Senhor. Salmos 97, versículo 2. Em volta dele há nuvens e escuridão. As bases do seu reinado são a honestidade e a justiça. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Glórias a Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Eu estou falando aqui da idolatria, né? A gente sabe, e nós debatemos sobre esse assunto já, né, irmãos? A gente vai certamente falar sobre esse detalhe desse assunto numa outra live. Versículo 17. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo de Deus Todo-Poderoso. Ele corrige aquele que ele ama, né, irmãos? Salmo 118, verso 18. Ele me castigou com dureza, mas não deixou que eu morresse. Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 8. Será que vocês se esqueceram das palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse, preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende. Pois o Senhor corrige e desanime quando ele o repreende. Pois o Senhor corrige a quem ele ama, e castiga quem ele aceita como filho. Suporta o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus o está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus,
Então não são filhos da verdade, mas filhos ilegítimos. Salmo 51, versículo de 1 a 4. Quase acabando aqui. Por causa do meu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque por causa da sua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me todas as minhas maldades, e lava-me das maldades, e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Como ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens minha razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. Glórias a Deus. Jeremias capítulo 3, versículo 25. Vamos nos humilhar, vamos ficar cheios de vergonha, desde o tempo em que o Senhor nos tirou do Egito, nós e os nossos antepassados. Temos pecado contra ele e não lhe temos obedecido. E João capítulo 16, versículo 33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, glórias a Deus. Mas tenham coragem, eu venci o mundo. Temos aflições no mundo, né, irmãos? Mas Jesus, como disse, venceu o mundo e virá nos buscar, né, irmãos? Graças a Deus, a situação criada pelo pecado não é insolúvel. O pecado tem a sua cura de acordo com os meios determinados por Deus, que na sua infinita misericórdia proveu a redenção da humanidade. A gente vai ter ideia disso, irmão, na nossa vida, que a própria redenção, irmãos, vem do Espírito Santo. Então a sua aplicação é: qual tem sido sua atitude diante do pecado? Você vive de uma maneira que agrade a Deus? Você vive de uma maneira que agrade a Deus? Há algo na sua vida que necessita de mudança diante de Deus? Este questionário é uma importante ferramenta para verificar o seu desempenho. Se surgirem dúvidas ou inseguranças, significa que você deve reler o conteúdo para fixá-lo melhor na sua mente. E essas são as perguntas. Qual o significado da palavra pecado? Segundo, de onde surgiram os anjos maus? Ele forma criados assim? 3. Por que a serpente tentou Eva primeiramente? 4. É correto afirmar que a criança nasce sem pecado? Por quê? 5. Quais os efeitos do pecado na humanidade? 6. Que aspectos da vida humana e natureza que podemos entender como punição de pecado? Então, irmãos, o pecado existe, ele teve sua origem, e Deus, irmãos, eu falo para vocês de todo para lhe dizer isso. Mas, irmãos, não é tarde jamais para você se arrepender. Não é tarde jamais de você se arrepender. De você ajustar seus pés perante Deus. De você pedir perdão por suas faltas cometidas. Porque Deus ainda não mandou Jesus buscar noivo pelo arrebatamento. Você tem tempo ainda de se arrepender. Então, o que você pensa sobre a atitude do pecado? O mundo, irmãos, é do marido. Mas um dia, saiba, Jesus vai estar governando esse mundo. Esse novo mundo, esse novo céu, uma nova terra, lá em 21 de Apocalipse. Porque vai entrar pessoas que verdadeiramente colocaram na presença de Deus em espírito e verdade. E andaram nos caminhos de Deus. E procuraram guardar o teu azeite na vasilha. Portanto, saiba, Jesus está muito próximo de voltar. Tudo que está acontecendo no mundo faz parte do cumprimento da palavra de Deus. Jesus breve virá. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E que este ensinamento desse podcast sobre pecado
entra no teu coração. E a partir de hoje, saiba que você não deve transgredir na lei de Deus, mas se arrepender e andar nos preceitos da lei de Deus, escrito nas Escrituras e na Bíblia. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Não importa a sua fraqueza, não importa a sua conduta, não importa a sua placa de igreja, se você ainda está na placa de igreja, não importa. Deus não faz acepção de pessoas. E Ele estende a mão do arrependimento para cada um de nós. Porque em breve Ele voltará a Jesus Cristo e levará a sua noiva adornada. Tá bom? Deus que abençoe a todos e que esse podcast sobre a questão do pecado entre no coração de vocês, tá bom? Até o próximo podcast, se Deus quiser, aqui do canal A Palavra Viva e Eficaz Verdadeira. Fique com a santa paz de Deus e até a próxima, se Deus quiser.